André. Feliz com essa live que vocês nem sabem, né? Ou melhor, vocês sabem. E eu acho que até agora que todo mundo me conhece, meu nome é Silvia, sou bibliotecária escolar. E. Oi, André! Oi! Parabéns, Silvia! Obrigada! Esse Os meus presente que você tá me dando, parabéns até o também. cachorro tá curtindo. Gente, para quem não sabe, a live é um presente para mim, porque eu fui convidado para Ó, esta live no dia do aniversário da Silvia. e eu fiquei toda boba. Maior felicidade não há. Já estamos Ah, não tem trancados, como, né? não tem como recusar um convite seu, porque você é muito carinhosa comigo, você é muito carinhosa com minhas obras, você estuda os meus livros, então só era esperar o momento certo e esse foi perfeito, porque é seu aniversário, então vamos fazer com que esse dia seja bem especial, né? Nesse momento e durante todo o dia para você. Ai, obrigada. E assim, é um presente que eu estendo aos seus leitores todos, né? Porque, André, é uma honra, uma alegria, chiquérrimo ter uma live com você, né? Ah, para mim é que é uma alegria, é uma satisfação. Eu acho que esse momento que a gente está passando, isso é uma forma de nós contribuirmos com as outras pessoas, com nós mesmos e com os dias, né? Para que os dias passem e que possam ser um pouco mais confortáveis para todo mundo, né? Para todos que assistem, para todos que possam ver depois, e principalmente para nós mesmos, né? Porque é através desses momentos que a gente acaba tendo uma troca, né? Pois é, e nesse momento, assim, a gente está vendo que a arte está nos ajudando, está nos salvando, Sim, não eu é? espero que as pessoas, no futuro, elas possam ver isso, sabe, Silvia? Que a arte realmente mostra a sua importância nesse momento. Eu até brinco do que seria das pessoas se hoje algumas que não acreditam nisso pudessem não ter a arte próxima, sabe? De que elas pudessem, de certa forma, não é um castigo, mas que elas pudessem ter essa experiência de Sim, acordarem e não terem nada, não puderem sentir nada, né? Não puder abrir um livro e tá tudo em branco, na hora que for assistir uma live, um show, um filme, faltar o Wi-Fi, imagina. que elas abrissem seus roupeiros, seus guarda-roupas e na hora que você pegar uma roupa tivessem só sacos de estopa, que acordassem numa casa em branco, sem nenhum quadro. Talvez isso as deixassem loucas e fosse um Verdade. castigo. Pelo menos um dia seria bom Para valorizar a arte, né, para André? valorizar a arte, exatamente. Olha, André, não tem como eu falar em você e não mostrar esse livro aqui, olha. A Gente, o Margarida. Margarida. Foi, eu acho que você nem lembra disso, mas a primeira vez que eu conheci o seu trabalho e conheci você pessoalmente no mesmo dia foi com Margarida, que eu trabalhava de monitora lá no Salão Finilige, isso tem uns É, 10, 11 anos. eu lembro que nós nos conhecemos, você sendo uma monitora do evento de literário, né, que era no Salão da Finilige, mas eu não me lembro qual momento eu estava na minha vida, né, no que eu estava lançando, no que eu estava fazendo. Bom saber que é o Margarida. Foi aí, eu tô lá, né, nova nesse meio da literatura. E aí vem a minha coordenadora e fala: Olha, teremos o lançamento desse livro, André Neves. Nossa, nem sabia quem era, peguei o livro. Gente, quando eu abri o livro, André, peraí que eu vou exatamente na página que me chocou. Aí eu olhava assim, gente, como uma pessoa desenha isso? Olha a realidade, gente. Aí eu lembro que você entrou, aí a Regina, que é era minha monitora, falou, ele que fez. Aí eu fui atrás de você, vem cá, você que fez? Aí você, mas você que desenhou? Aí eu ficava louca, olhava pro livro, olhava para você. Ai, meu Deus, vou pensar que é a louca, mas não tem como, eu tinha que perguntar. Desde Mas então isso foi comecei a ótimo. seguir. Isso foi ótimo, porque nos anos seguintes, quando tivemos a oportunidade de nos encontrar, sempre foi festa, sempre foi alegria, né? Por conta do livro. Ai, que seu livro, André, os seus livros são incríveis aqui. Essa aqui, ó, minha fantasia eterna de carnaval, que eu amo. E eu adoro quando você sai de carnaval com o Obax, eu acho lindo.
E o legal é que algumas professoras me reconhecem nos blocos, sabia? Pedem para tirar foto. Olha o Bax! Ai, é Sim, gostoso, é tão gratificante, né, para o autor. eu imagino, como é um livro muito conhecido, quem é da classe da educação, que já leu, ou que teve a oportunidade de ver o nome, né, o Bax, e aí vê, olha para você, e aí vê que você está com uma fantasia da personagem. E a alegria é saber que as pessoas trabalham o livro, conhecem realmente, não é? Porque a partir do momento que você joga um livro no mercado, jogar entre aspas, né? Você apresenta um livro ao mercado, você não sabe o que vai acontecer, não é? Não, isso é impressionante. Por isso que eu digo que todo lançamento, todo livro, são duas pessoas de corações apertados, eu e o editor, né? Que para o editor também é um risco, né? Ah, mas tem que arriscar, a vida é assim, né? Pois a gente tem que... E a produção artística é assim, né? A arte é assim, a gente cria e lança para o mundo e vê o que acontece. Mas isso é normal, eu acho, na arte. O exercício de criatividade é isso, é um risco, né, Silvia? Mas eu E tenho olha só, tido André, sorte. Os meus livros têm alcançado grandes leitores. Já tem gente aqui dizendo, olha, muita gente que já entrou são leitores, né? Olha, gênio, o Pio falando aqui. Ó, o Helder, muita gente que o Helder lê é um minhas maravilhoso, histórias. adoro. Então, assim, é incrível. A internet também tem trazido muitas surpresas para mim, porque eu tenho... Olha o Fabrício Flores, gente, há tanto tempo que eu não vejo. Pessoas que amam meu trabalho e que a internet tem trazido isso para mim. Às vezes chegam pedidos para que possam contar histórias, ou então mesmo já me marcam quando contam ou quando mostram livros. E isso é incrível, isso é um É lindo. alcance fantástico. André, eu queria voltar lá atrás, que é uma coisa assim que a gente nunca sabe, né? Como foi a sua infância? Se você já desenhava na infância, sua Tá. história, né? Que deve ser linda. Olha só, Silvia, hoje, claro que eu tenho muito mais consciência é, do que foi a minha infância ou do que eu era quando eu era criança, né? Então, hoje eu consigo me olhar sempre como artista. Eu acho que eu nasci artista. Eu sou, desde criança, eu sou completamente envolvido e apaixonado pela arte. Claro que no decorrer do tempo, eu experimentei muitas coisas em relação à arte. Mas a minha infância me possibilitou muitas experimentações já de uma forma natural, porque eu venho de um estado, eu nasci em Recife, Pernambuco, em Recife, né, capital de Pernambuco, um estado que culturalmente é muito rico. Então as pessoas vivenciam a cultura de uma forma muito natural. E a experimentação cultural para pessoas que já nascem artistas já é um exercício de arte. Então, eu acho que eu convivi com a arte muito próximo, desde muito cedo. E isso me construiu como artista, né? Eu passei pelo teatro, pela dança, pela música. Eu fiz muitas coisas relacionadas aos vários segmentos da arte. Mas no decorrer do tempo, eu fui vendo que as questões visuais eram muito mais próximas do meu prazer artístico, né? E aí eu fui me descobrindo como artista visual e um artista da palavra, né? Também. Eu acho que a palavra se aproximou muito de mim, muito jovem, e a palavra é uma coisa muito próxima de todos os artistas. Eu acredito que os artistas, de uma forma muito natural, leem muito, até pela própria sede, pela própria pesquisa natural. Mas a palavra mesmo, a palavra trabalhada, né? A palavra como arte, né? Então essa palavra como arte me tocou muito cedo mesmo. E eu tive uma infância muito feliz, né? Eu sou de uma A origem gente muito percebe humilde. isso nos Eu seus sou de uma trabalhos. origem muito humilde, nasci num bairro muito simples, em Recife. Eu brinquei na rua,
vivia andando pelo bairro, trocando essas experiências de infância com outras crianças. E eu acho que eu agradeço muito assim, a Deus, a minha vida, a quem eu puder agradecer de ter tido a infância que eu tive. E essa infância da nossa geração, as crianças de hoje não têm mais esse privilégio, né, que nós tivemos de correr, de brincar na rua. O seu livro da chuva, André, parece que você fez para mim, porque como eu gostava de fugir para brincar na chuva. Era você, aquela criança? Porque, por exemplo, minha obra hoje reflete um pouco da minha infância, né, do que foi das coisas que me dão prazer. Eu sempre tive uma relação poética com a vida, então isso se apresenta também nos livros. E é muito estranho hoje que algumas pessoas falam as crianças não têm aquilo que nós tínhamos e tal. Mas assim, eu acho que as gerações, elas constroem infâncias, entendeu? Eu sei que no futuro as crianças de hoje vão estar com saudade do que elas não têm hoje. Nós temos Sim. saudade daquilo que nós não tivemos. E são coisas que eles não irão experimentar. Como nós não experimentamos o que eles vivem hoje, mas é o que vai fazer falta a eles no futuro. A gente sente porque eu acho que era uma infância mais simples, era uma infância mais natural, era uma infância que dialogava mais com a vida, com a natureza, com uma troca humana, né, com um diálogo humano. Nós estávamos mais próximo das pessoas, das outras crianças. É isso que eu sinto hoje, que talvez tenha perdido na infância atual. Mas infância, criança. A infância na criança é igual em todas as gerações. Eu acredito nisso. André, e uma coisa que eu observo muito na sua obra também, eu me identifico muito com o Bax e também com a Manu e Mila, com a Mila, no caso, a Mila é a menina, não é? Isso, a menina. É a presença de personagens negros, como isso é importante. Eu já tive criança me interrompendo a leitura e falar, Silvia, eu fico tão feliz quando você conta uma história, eu me vejo. Aí eu volto lá na minha infância, eu nunca tinha visto um livro com personagem, fosse da minha cor, da minha raça, isso é muito importante. Silvia, eu nem sei dizer se isso eu faço de uma forma intencional, sabe? Porque... Eu percebo que não, acho que ele poderia ser qualquer criança, não é? Eu faço de uma forma muito natural porque eu nasci num estado onde temos muitas cores, né? Eu nasci com... Então, essa representação dentro dos meus livros sempre foi e sempre existiu e sempre será porque eu acabo, assim, enxergando a vida dessa forma. Então, é muito natural. Tem uma coisa muito interessante nesse livro que aconteceu logo no lançamento em relação a isso, né, a raças, a colocação, que uma mãe, no lançamento do livro, veio me agradecer. Acho que tinha um evento literário que foi feito em São Paulo, e aí tinha uma mãe presente, e aí ela me agradeceu, porque quando ela viu a Mila, né, ela disse, André, eu quis comprar o livro e eu quero levar para minha filha, porque nós vemos muitos livros, hoje no Brasil até a gente tem visto muitos livros com negros e com brancos, mas a gente não vê com pardo, e a Mila, ela é parda. ela é uma negra parda, ela não é uma negra retinta. Negra parda não, negro não é, gente. Aí eu falei pra ela, fez assim, olha só, pra mim é negra, coisa, mas tudo bem, se ela enxerga como parda. Aí eu digo assim, não, tudo bom. O bom é que ela viu que naturalmente esses personagens estão no cotidiano da vida no livro, né, que é o mais importante, né? E André, e como é assim seu processo de criação? Você vai desenhando, ou você já tem uma história na cabeça, ou a história aparece depois? Você já tem um cronograma do que você quer fazer? Silvia, olha só, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que conhecem minha obra. E por conhecerem tão bem, as pessoas percebem que eu me tornei um autor de livros por conta da ilustração. Eu sou um ilustrador de livros. Gente, tchau, Gabriela Santoro! Bate gente da Itália! Oh, que chique, beijo!
Caiu até um uma grande negócio. ilustradora, uma ilustratriz Que honra, né? bravíssima. Legal. E está... a imagem sempre foi muito presente, muito forte para mim, tá, Silvia? Só que com o passar do tempo, a palavra começou a ter uma importância muito grande por conta que eu já não me satisfazia ilustrando livros. Ou eu já não gostava de alguns livros que eu estava ilustrando, pela própria narrativa desses livros. E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a me sentir cada vez mais escritor. Hoje eu tenho me preocupado muito com a palavra. Hoje eu tenho feito exercícios de escrita, eu tenho procurado escrever de uma forma muito natural, até racionando mais a palavra do que a imagem, porque eu consigo escrever por conta da imagem, mas a escrita também é um pensamento visual e eu quero chegar a essa capacidade de escrever de uma forma muito natural, sem usar a ferramenta da imagem do lado e fazer 1000 desenhos, como geralmente é quando eu estou escrevendo. Mas é um processo único. Eu escrevo e ilustro ao mesmo tempo. Na verdade, eu acho que quando a gente faz exercício de escrita criativa, tem muitos exercícios que falam que é para limpar o texto. Eu acredito que a minha imagem é que limpa o meu texto. Porque quando eu escrevo uma história, e à medida que eu escrevo essa história que eu desenho, eu sinto necessidade de voltar às palavras para limpar as coisas que as imagens me mostram mais riqueza, mais vida e que não precisa estar na palavra. Então, é isso que acontece. As imagens, elas me ajudam a limpar o meu texto. Lembra uma vez que eu, na maior cara de pau, mandei um texto para você, você limpou e ficou a coisa mais linda do mundo? Eu carrego aquele texto debaixo do braço. Olha, eu só dei uns toques, olha, isso é mais bacana, isso não... Até te indiquei, né? Olha, faz uns exercícios, procura uns cursos de escrita criativa. Geralmente, bons professores trazem muitas dicas legais de construção de pensamento para formar histórias, para contar histórias. Eu já fiz com a Ninfa, que amei, com a Silvia Carvão, é um outro olhar, não é? A Amplia, gente acaba tendo um outro olhar para a escrita, né? Sim. E olha só, André, quando a gente olha seus livros, a cada lançamento seu, a gente percebe que você se supera, né? A gente fica, no lançamento, aí vem o próximo, meu Deus do céu, esse garoto tá demais. Aí eu queria saber, André, o que você está preparando aí de surpresa, porque o nosso coração não aguenta. Olha só, para os próximos lançamentos. Surpresas, tá? Duas surpresas. Uma que está enganchada com o Covid, por conta desse problema do que estamos passando agora. O livro não vai sair de imediato, mas ele está praticamente pronto. É um livro que se chama Obrigado. Que lindo! O nome do livro é Obrigado. E não tem aí pra gente ver, não? Não, sabe por quê? Todas as imagens acabou indo para a editora, foi digitalizado, eu trabalhei em cima da digitalização, chegaram as cópias das provas gráficas, o livro ficou todo pronto, mas não tem nada aqui comigo. Mas eu já joguei algumas coisas no Instagram. Algumas pessoas não identificaram que era um livro, porque eu colocava só obrigado e as pessoas não entendem o obrigado. Não vi, mas depois, assim que acabar a live, eu vou lá procurar, você sabe. Mas é um livro que se chama Obrigado, vai ser lançado pela editora Pulo do Gato. Amo Pulo. Beijo, Marcos, se estiver vendo, adoro. E é um livro desafiador para mim, porque... apesar das pessoas dizerem que eu tenho uma linguagem poética, eu nunca me lancei como poeta mesmo, nunca lancei poemas, e vão ser poemas esse livro. Bacana. Por falar em poemas, eu já vi você falar em outra live também, que vem aí, eu não sei se fala parte 2, não tem uma continuação da Dona Sofia? Não é uma continuação da Dona Sofia, é um novo livro da Dona Sofia. Esse livro, A Dona Sofia, é um livro muito amado por muitos leitores. É o meu livro que mais as pessoas fazem referência ao meu nome. Quando falam de literatura, falam da Dona Sofia, falam do André, falam
da Dona Sofia. Ele já tem 2 edições. E algumas pessoas me questionaram já porque eu estou refazendo a Dona Sofia, se é um livro tão bom, um livro tão lindo, um livro tão vendido. Né? A própria editora me questionou isso. Mas é porque, Silvia, eu acho que hoje eu estou muito mais... Hoje eu sou mais seguro com as palavras, eu posso dar... O livro não vai mudar muita coisa no texto, mas eu posso dar uma relação mais poética na forma que eu estou narrando. E antes eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. A Caligrafia da Dona Sofia é o primeiro livro que eu lancei com palavras e imagens. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Tanto poético quanto dos próprios poetas, de conhecer os poetas. Então, hoje eu acho que eu consigo trazer para dentro do livro alguns nomes que ficaram de fora, porque eu não sabia para quem recorrer e pedir o direito autoral para esses poemas entrarem, ou então eu não conhecia o próprio poeta para que eles entrassem. Então o livro vai voltar com uma nova roupagem, porque eu preciso de mais páginas nesse livro e eu já não consigo desenhar como eu desenhava. Então o livro vai vir com uma nova roupagem. O texto vai ser modificado muito suavemente, porém terá muitos poemas dentro do livro, muitos poemas mesmo. O livro vai para quase 60 páginas. Que bacana! Nossa, lindo! E olha só, e assim você fez também com esse, né? Sim. Foi assim. Olha só, Silvia, reescrever esses livros está sendo um exercício para mim. Hoje eu acho que eu consigo fazer as coisas que eu imaginava na época e que talvez eu não tivesse capacidade gráfica, ou capacidade visual, ou capacidade de escrita. As mudanças no Colecionador de Chuvas, que era Menino Chuva na Rua do Sol, aconteceram por conta da imagem. Eu tinha uma vontade muito grande de refazer as imagens do livro. Só que quando chegou o momento de eu refazê-las, surgiu dentro da história uma outra narrativa, um outro percurso narrativo. E aí eu fui experimentar mudar uma palavra, mudar outra, tirei uma frase, tirou outra, aí surgiu uma nova ideia. Então, hoje eu encaro, Silvia, que O Menino Chuva na Rua do Sol é como se fosse um livro que ele merecia estar guardado para que eu tivesse tempo de amadurecê-lo. Como eu tenho várias histórias no meu computador e que eu sei que não são maduras ainda. Elas precisam estar guardadas ainda por muito tempo. E que um dia eu posso pegá-las novamente no futuro, ou próximo ou longo, quando eu tiver uma maturidade, eu sei que eu vou enxergá-las de uma outra forma. Aí sim as histórias merecem sair. Como são as histórias mais recentes, dos últimos 5, 10 anos para cá, eu já tenho feito histórias que me satisfazem completamente hoje, mesmo elas sendo antigas. Porque a história não morre nunca, né? Você conta ali Não. quando e como você quiser. E esse Tem Menino muitas Chuva da Rua pessoas do que me Sol? perguntam dos primeiros livros, por exemplo. Sebastiana Severina, o Maria Peçonha. Se eu penso em... Não, Poxa, eu tenho contigo. esses livros eu me sinto satisfeito com eles, Silvia. Tem alguns livros que um dia eu pretendo ainda repaginá-los. Mas isso vai ser num processo muito devagar, porque eu tenho uma necessidade de criar coisas novas também. Né? Então, vai vir coisas novas e coisas antigas refeitas, né? Nossa, tem muita gente legal entrando. A Nana aí, outra Ai, que super bom. leitora. André, você é chiquérrimo, você atrai só gente boa, você é muito querida, por isso. Fabrício Flório, tô com saudade, muito tempo que eu não vejo. O Fabrício foi Elma tá uma aí? Eu pessoa... tô vigiando a Eu acho que Elma. a Elma tá. Tem pessoas muito Eu convidei importantes na minha Elma para uma vida. O live. Fabrício me deu um dos maiores presentes da minha vida, que ele trabalhava no Sesc de Ribeirão Preto e foi responsável por coordenar um dos grandes presentes que eu recebi na minha vida, que foi o
um projeto chamado Tirando de Letra, que infelizmente morreu. Eu espero que no futuro possa retornar. Era um projeto lindo, literário, e que movia a cidade de Ribeirão Preto e que me deram esse presente incrível. Fiquei louca por não Tem ter no ido. YouTube, viu? Lindas. Entrem no YouTube e coloquem Tirando de Letra André Neves, que vocês vão entender o que eu estou falando. Foi aquela exposição maravilhosa que você participou desde a Isso, montagem, não foi? isso. Eu Tinha que vir ajudei para o com Rio de isso. Janeiro, gente, esse negócio. Ó, a Elma André, tá aí falando. Oi, eu fala, quero a Silvia. Elma numa live, mas a Elma falou que ela é tímida. Elma é Falei, um dia tímida. você vai mudar de ideia. Eu também sou tímida, mas e daí? André, você também é tímido. Mas é um papo, nós batemos um papo, né, Silvia? E Não, bom. nesse e-mail falamos sobre livros e falar sobre o meu trabalho, né? Falar sobre o trabalho de cada um, de certa forma, é muito confortável. É legal conversar assim que a gente gosta, que a gente já conhece, né? Não vai cair aqui Isso. de paraquedas. É um Deixa eu papo mostrar informal. coisas que talvez você, também como leitora, e os leitores também não conhecem. Você sabe que alguns livros meus, quando são traduzidos para fora, Ah, sim. eles saem com outras capas, né? O Bax, por exemplo, na Itália, eu tive que fazer outra capa. Essa capa aqui, ó. Ah, o Bax é muito linda, né? Eu sou apaixonada, Mas o gente. miolo do Aqui o livro meu é Bax. igual, ele é igual, olha só. Gente, esse cenário é fabuloso e é um lugar que realmente existe, não é? Você pesquisou, não foi isso? Sim, exatamente. Ele vem através de um livro de fotografias Ele está aqui, o livro, só um minuto, deixa eu pegar. Não vou pegar porque vai demorar para achá-lo na estante, tá? A sua camisa você que desenhou? Não, A sua ele é um livro de camiseta? fotografia de uma fotógrafa muito conhecida chamada Não, André, tô Margarete. Agora, perguntando. A sua oi. camiseta. Sua Ah, camiseta, é você uma que desenhou. camiseta. Eu Show! ganho muitos presentes, né, Silvia, de pessoas que são leitoras ou quando eu vou a atividades relacionadas aos livros. Isso aqui foi uma camisa que eu ganhei, acho que em Bacana. Natal, de uma representação É desse da livro aqui, não ilustração é? do Sebastião e Severina. Ah, não, Sebastião Severino é lá na escola que tem, eu não tenho aqui em casa. Mas, André, você já foi traduzido para quantos países? Nem tem, perdeu a conta, né? Silvia, eu sou tão desligado nisso, assim. Eu até tenho anotado, sabe? Mas eu acredito que acho que com certeza mais de 15 Pô, países. bacana. Alguns eu tive a oportunidade de conhecer, às vezes convidam para o lançamento do livro lá, e aí é muito interessante. Outras vezes não, mas eu espero que sempre me convidem, que é muito bom conhecer um país novo, né? Ainda mais indo para Sim. festejar o lançamento de um livro. Pô, beleza. E olha só, André, quando agora você não faz mais tanto isso, né? Mas seus livros em parceria, como é você pegar o texto assim de alguém e transpor aquela emoção daquele texto para os seus desenhos? Deve ser uma coisa assim fabulosa, né? Ou é É, difícil? Você tem que se encantar com o é texto, né? muito difícil, Silvia. Eu acho que às vezes eu acho mais difícil do que fazer meu Tem próprio livro. paixão. Olha só, neste caso, por exemplo, no caso da Ninfa, no caso do Léo Cunha, no caso do Fábio Monteiro, Luciano Pontes, Ó, são escritores que são muito próximos de mim. Nós temos um pensamento muito linkado um com o outro. Então é muito confortável quando eu pego algum livro desses autores e se encaixa muito no meu pensamento. Então é como se fosse realmente um complemento de ideias, entendeu? Quando isso acontece, aí sim é muito prazeroso ilustrar o livro. Além do que, eu tenho uma troca muito grande com esses autores. Então eu posso chegar com eles e sugerir de uma forma muito natural, por exemplo, assim, de mostrar que eu vou fazer alguma coisa na imagem e que se a gente conseguir deslocar aquele pedaço do texto para alguma outra parte do livro, ou que se a gente pudesse, olha, se a gente puder tirar talvez essa palavra
Olha como vai ficar rica a imagem e a surpresa para o leitor. Então, mas isso eu preciso ter um diálogo muito, muito sutil com o escritor e tem que ter com muita liberdade. Da mesma forma que ele pode interferir também naquilo que eu estou ilustrando. Um dia o Rio com o Léo Cunha, nós tivemos uma troca muito intensa, tanto eu, ele, quanto a própria editora, a Márcia Leite. Então, foi uma construção de um livro realmente a 6 mãos. Claro que cada um fazendo mais a parte que lhe cabia, mas foi uma construção coletiva desse livro. E um dia um Rio, sei, quando eu pego esse livro, acho assim algo tão doloroso, né? Aquela situação foi difícil para você, porque é um momento assim terrível, né? Foi difícil, mas foi muito prazeroso porque eu queria estar dentro do livro. Eu queria poder gritar e me colocar politicamente com o que tinha acontecido em Mariana, mas que eu não tinha tido nenhuma ideia, não tinha tido nada para que eu pudesse manifestar minha arte nisso. Então, o Léo Cunha com a Márcia Leite veio com esse primeiro convite e aí eu pude me colocar da forma que eu queria. É muito bom quando o artista consegue chegar a isso, mas de uma forma muito, muito honesta e muito poética. Né? Eu Nossa, gostaria muito... essa imagem aqui causa sempre grande impacto. As crianças, né, têm umas reações assim bem surpresas. Inclusive, Né? eu acho que foi até o Léo Cunha, eu não sei se foi o Léo ou foi a Márcia, que aí falou assim, olha, eu acho que essa página a gente deve empurrar o texto todo para frente, porque ela merece estar sozinha. Né? Então, foi uma troca mesmo, uma troca muito, muito importante. Eu gostaria de ter sempre ideias boas, ou então ser abençoado para falar sobre coisas que são importantes. Né? Inclusive, esse momento que nós estamos passando agora, né? De construir coisas que nós possamos, no futuro, relembrar disso com construção de pensamento, né? Para que nós possamos fazer com que as coisas que nós estamos vivendo hoje possamos refletir no futuro e não esquecer, né? Algumas coisas que são importantes. Né? André, e esse livro aqui, outro dia eu vi você falando em outra live. Nossa, deve ter sido uma delícia, porque com Luciano e Fábio, e você falando, né? Olha só, esse livro, essas imagens, elas eram imagens mortas. Isso que você falou lá no outra live. Elas eram imagens mortas. Deixa eu explicar, senão as pessoas... Olha, o Léo Cunha, meu parceiro, eu acabei de falar no nosso livro. Esse livro, ele tinha imagens mortas. Ele era para um livro que não aconteceu. Silvia, eu acho que antes do livro sair, já fazia 3 anos que esse livro estava preso na editora. E eu senti um desconforto na editora de poder me devolver. Então, eu mesmo pedi essas imagens para a editora e guardei elas comigo. E aí eu disse assim, um dia eu terei uma ideia e vou construir um texto. Só que como eu tinha lido o texto do escritor, como tinha muito presente o que o escritor tinha contado, eu não consegui desenvolver. Então eu disse, vou guardar essas imagens, no futuro eu vendo, eu vejo o que é que eu faço. Até que o Fábio e o Luciano estiveram aqui em casa, nós conversamos, nós somos muito amigos, nós não somos só amigos do livro, nós somos amigos além do livro, nós nos conhecemos há muitos anos, nós somos de Recife, nós nos conhecemos em Recife. Então não tem outros nomes que pudessem contribuir ou que pudessem ser melhores parceiros para esse livro. E foi aqui em casa que aí eu abri, eu moro numa casa, tem um piso abaixo e aqui é o ateliê, né, onde eu trabalho em cima. Eu deixei eles lá embaixo, joguei as imagens espalhadas de uma forma aleatória no chão, depois mandei eles subirem e os deixei aqui. Eles ficaram um tempo olhando as imagens e tal, e fotografaram e a construção da história veio seguinte, né? Veio algum tempo depois. E uma coisa que eu não sei se eu entendi, são 2 histórias no livro, é isso? São 2 histórias. Na verdade, a ideia era o seguinte, era que eles escrevessem cada um uma história,
E eu, junto com eles, nós iríamos transformar essas duas histórias em uma história só, que elas se ligassem. Como eles olharam as imagens, eles construíram histórias que tinham o mesmo nonsense, né? Que tinham a mesma... Eles tinham a mesma fantasia, e a fantasia foi construída em cima das mesmas coisas, porque eram as mesmas imagens que eles olharam. E quando eles me mandaram as histórias, que eu as li, eu tive um insight de não juntar as duas histórias em uma só. Eu consegui visualmente ver as imagens que eu tinha construído em um novo projeto gráfico. Então, nós mantivemos as duas histórias, que elas se ligam, elas têm coisas em comum. É como se uma estivesse fazendo uma abertura para a outra. A história do Fábio, ela é bem maior, mas é como se o Luciano apresentasse a história do Fábio. E deu muito certo. Eu gosto muito do resultado do livro. E o que é mais interessante para mim, que eu tive a sensação que eu ilustrei essa história para uma história que não aconteceu. Ela foi reescrita por duas pessoas e eu tive que reilustrar, porque eu tive que montar uma nova ordem visual dessa história. Eu tive que reconstruir essa história visualmente, pronta na minha imaginação de outra forma para fazer o projeto gráfico. E eu não tive que fazer uma imagem extra. Todas as imagens foram reaproveitadas da ideia original. Então eu tive a sensação que eu ilustrei e depois eu reilustrei novamente dentro de um novo projeto gráfico, sem mexer em nada, nem sem mexer plasticamente em nada, só mesmo no computador, reconstruindo a sequência visual de acordo com o que os meninos haviam contado. E você fala assim, parece tão simples, né? Mas é um processo bem demorado, não é? Quanto tempo demora, assim, para você ter ideia e o livro vir para a mão do leitor? Demora, Silvia, né? cada vez mais os processos têm sido complicados para mim. Cada vez demora muito mais para fazer um livro. Para você ter uma ideia, o Léo Cunha acabou de entrar. O lançamento de Undinho Rio era para ser súbito, assim. Eu sei que a Márcia me mandou o texto. Não era para mim ilustrar. A Márcia disse que estava perdida, sem saber quem iria ilustrar. E queria me mandar uma história. Aí quando eu li, eu digo, do Léo Cunha, nossa, falando sobre isso, eu quero estar junto. Aí demos o início. E aí ela falou assim, nós gostaríamos de lançar agora no primeiro, acho que era o primeiro aniversário né, triste, né, aniversário de morte do Rio. E aí eu acho que era 1 mês ou 2 depois. Não, era no salão do livro, lembrei agora. Que vocês fizeram lá um encontro, né, naquela sala, uma salinha para poucos Eu até fiz convidados. um desenho, uma prévia do que estava rolando na minha imaginação. Mas aí eu falei para eles, olha só, eu topo fazer o livro, mas para mim é inconcebível fazer um livro assim hoje. Ainda mais um livro como esse, eu preciso de tempo para me inspirar, para ler, para ver imagens, para sentir o que foi realmente e poder fazer um bom trabalho. E aí o livro saiu, acho que no aniversário realmente de morte do Rio, no ano seguinte. Com muita tristeza, né? O pior ainda Sim. foi ver depois se repetir em Brumadinho. Pois é. Mas os processos são assim. E eu estou sempre trabalhando várias coisas juntas, porque hoje, como eu trabalho o texto, como eu trabalho a imagem, as coisas vão muito lentamente. Eu penso no texto, penso na imagem, depois eu penso num pré-projeto gráfico onde eu vou enquadrar as imagens. Aqui tem um livro que vai sair sem data prevista, mas é assim, ó, Silvia. Se chama Diego, esse livro. Não tem nada ainda, não tem nada planejado. Eu só tenho uma história e aí eu vou brincando com desenhos muito simples para que eu possa trabalhar o texto e eu possa trabalhar a imagem. Só depois que isso tudo está pronto é que eu vou pensar no que vai ser originalmente. Mas isso me ajuda a pensar naquilo que eu estou criando como livro. Porque antes disso, para mim, é apenas uma criação. Tá? É só uma vontade que eu tenho de criar alguma coisa. Só depois que eu tenho essa vontade é que eu começo a estruturar tudo como livro. Né? Eu não deixo de criar aquilo que se eu quiser parar agora e fazer,
um inseto, eu paro e faço, e depois, se isso aqui vai virar uma história, eu digo um inseto porque tem um aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, Aí eu fico legal. brincando com essas coisas, aí quando eu tenho vontade de criar, eu crio, e depois é que eu penso naquilo que eu vou fazer e transformar em livro. E tem todo o processo, né? Ali atrás da minha cabeça, não sei se vocês conseguem ver, ó, é a caligrafia da Dona Sofia, a nova versão do livro. É o mapa de cor. Deixa eu mostrar ali para vocês verem. Ó. O mapa de cor do livro. Ó. E eu estou aqui nessas duas páginas. Já está chegando ao final, é muita coisa. André, então esse tempo para você para ficar em casa tem sido assim valiosérrimo, não é? Olha, Nossa, você deve estar Silvia, com a eu vou te cabeça a mil confessar uma trabalhando, coisa, né? tá? Eu vou te confessar uma coisa. Eu não queria que fosse assim, porque é muita Claro, tristeza que está ninguém. acontecendo no mundo, tá? Pois Mas é. já faz algum tempo que eu tenho falado para as pessoas que eu gostaria muito meio que sabatinar um ano e passar um ano criando Aconteceu. e passar um ano criando. Sabe por quê, Silvia? Nos últimos anos, eu tenho assumido muito compromissos que me ausentam de casa. Diferente do Roger Mello, meu grande amigo Roger, Ah, que eu maravilhoso, adoro, Roger. e eu pude ver isso, realmente é verdade, tá? O Roger cria em qualquer lugar. Ele está dentro de um trem, a gente às vezes já tive com ele em outros lugares, onde viajava horas, e ele está dentro do trem e está criando. Eu não consigo. Então, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho vários projetos que estavam meio que guardados, a vontade de refazer algumas coisas. Então, para mim está sendo fantástico, tá? Eu, eu me sinto muito bem em casa, eu estou criando, me sinto sufocado também, né? Porque o momento não é um momento tranquilo, né? Um Hoje momento mesmo eu tive tenso, aqui, né? hoje eu tive a live, mas hoje foi um daqueles meus dias sufocantes, porque Tem dia que a hoje gente acorda mal, não é? mas hoje não foi meu dia sufocante porque eu acordei mal, porque eu tenho feito o máximo para fazer uma quarentena rigorosa, de estar em casa. Então, hoje foi o dia, depois de 14 dias, foi o dia que eu saí para fazer compras. Aí você Mas imagina, né? telefona, pede online, por favor, fica em casa. Eu não gosto, Silvia, sabe por quê? Eu tenho uma alimentação... Eu não como carne, né? Não tenho uma alimentação totalmente natural. Então, tem coisas que eu gosto de comer que se eu pedir não vão trazer. Às vezes, quando eu entro em delivery, assim, já tem os produtos pré-determinados, assim. Aonde eu compro, não, eles até entregam, mas assim, só as coisas básicas. Eu gosto de ir, de olhar, de escolher. Então, de 15 dias no máximo, eu vou e faço as compras. Frutas, sim, frutas e verduras eu consigo que tragam, mas as outras Aí quando a coisas... gente pede, no delivery também eles sempre colocam mais caro, mas assim, eu tenho evitado ao máximo sair. Aí quer dizer, vou puxar aqui um link. Você saiu, colocou sua máscara, aí eu vou pegar aquele assunto que você colocou máscara em vários personagens e foi muito bacana. Ah, Fala um tá, o pouco disso. quarentenário. Isso. Aquilo foi uma brincadeira, sabe, Silvia? Eu não pensei que ia ter a repercussão que teve o quarentenário. Está disponível na minha página do Instagram, quem quiser pegar e saiba fotografar as imagens e usar. Foi usado, várias professoras que estão dando aulas online agora e tal, usaram isso para fazer projetos, mas eu fiz uma brincadeira, sabe? Ou a Cristiana Brito, uma grande atriz, olha, fez a Sebastiana Severina, e é responsável hoje, a Cris hoje é uma parceira responsável por toda a minha obra quando está no teatro. Ela é uma grande atriz e responsável. Bacana. Porque, olha, lidar com teatro, com um livro, com tudo, é muita coisa. Eu precisava de alguém
que eu confiasse para me ajudar. A Cris é perfeita. Ah, eu vi a Dira Paz fazendo Dona Sofia, André, que sonho. Ficou, acho que um dia em cartaz aqui no Rio. Eu li no jornal, não. Uma amiga me avisou, me arrumei e fui. Você viu? Você nem viu, Teve né? a pretensão agora há pouco de voltar, algum tempo atrás. A Cris, até a gente conversou sobre isso, mas parece que não rolou. Acho que vem essas coisas de lei, de incentivo, coisas que eu já não quero muito me envolver. Jogo tudo para a Cris e a Cris resolve para mim. Então, Silvia, nós estávamos falando do quarentenário. E aí eu peguei e disse assim, ai, gente, eu quero fazer alguma coisa diferente. Tentar mostrar às pessoas o lado bom e através dos meus livros. Aí eu comecei a pegar meus personagens e colocar máscaras, né? Só que aí, Silvia, nós temos uma literatura tão grande. Eu tenho tantos parceiros que têm tantos desenhos legais. Nós somos um time de ilustradores tão fortes, tão forte, que aí eu disse assim, não vou usar só a minha, né? Vou usar a imagem de todo mundo. Algumas pessoas eu não tinha imagem que se adequava à máscara de livros. Então, algumas coisas eu peguei da internet, mas tentei contemplar o máximo. Ficou muitas pessoas de fora que eu poderia ter colocado, mas seria uma lista interminável. Pode ser que no futuro volte Uma parte 2, numa segunda lista do quarentenário, porque foi uma coisa que deu um resultado bacana, e se isso ajudou a tantas pessoas, a tantas crianças, a tantos leitores, merece voltar com novos nomes ou com novas ideias. Aí fala mais. O que mais você quer falar, André? Eu tô aqui com a minha lista, mas acho que eu perguntei tudo, porque a gente emenda uma coisa na outra, e você sabe, né, que eu sou uma pessoa nervosa. Aí... Não, você é uma pessoa talentosíssima. Silvia, olha, eu já falei isso para você, né? Nós precisaríamos de mais bibliotecárias e bibliotecários como você. Mas no país inteiro nós temos algumas pérolas, né? Por onde eu tenho caminhado, eu tenho achado bibliotecários que realmente são pérolas no processo da leitura, né? Aonde trabalham com os livros que gostam, da forma que fomentam a leitura dentro dos espaços que atingem. Então, isso é muito importante hoje. Nós vamos passar por um momento muito difícil, né? O futuro de todo mundo, nós não sabemos como será, mas vamos descobrir outras formas, como essa que nós estamos tendo agora, que talvez seja uma forma que é uma das formas que eu acho que deve continuar depois que o estudo passar, porque facilita muito estar nos lugares, estar com os leitores. Então eu acho que tem algumas coisas que devemos aprender mesmo nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que estamos atravessando, né? E pensarmos mais, né, Silvia? Eu sei que a sua live talvez esteja muita gente criança e tal, mas é bom já escutarem isso desde criança. Pensar politicamente na vida, né, Silvia? Tem que se posicionar, não é? A gente tem que se posicionar, estar presente e saber em quem votamos, naquilo que votamos, em quem está de acordo com o nosso pensamento, se é certo ou se é errado, prestar atenção em todos os nomes, prefeitos, que isso que estamos vivendo não se todos são importantes. Não é? Uma tristeza, não bastasse a pandemia e vários problemas. E estamos difícil. É muita coisa que acontece. É muita coisa que acontece para a gente poder digerir tudo dentro de um caos mundial, né? Então, o país está vivendo uma crise que é inexplicável diante a tragédia mundial, né? E eu acho que está na hora das pessoas realmente se politizarem, né? Todas se entenderem mais disso. Bem acho. André, olha, eu quero te agradecer, falar assim, que eu não cabe em mim de tanta felicidade. Eu fui perguntar para você se você topava, mas eu já fui assim pensando no não, né? Eu falei, eu acho que eu vou perguntar. Quando você falou sim, eu falei, meu Deus, e agora?
Não, mas você Eu já tô assim, perguntou, mó você presente. já começou falando assim, André, eu vou ser bem cara de pau. É, foi. Mas, Silvia, não tem como não ser. Você foi uma pessoa tão carinhosa, tão importante para a minha obra, assim. Você fala do meu trabalho, né? Você estuda meu trabalho. Eu sei que você já fez oficinas e cursos Sim. falando sobre a minha arte. Então, foi um momento fantástico, assim, estar agora aqui com você, né? Me pergunte mais o que é que você quer saber. Quer ver alguma imagem da Dona Sofia? Ah, eu quero! Nossa, sim, do livro novo já, né? Olha, o livro da Dona Sofia ele vai ter intervenções digitais, mas eu não faço nada digitalmente, tá, Silvia? O meu desenho ele é todo manual, mas o que é que acontece? A Dona Sofia vai ter cartões, vão ter selos, os selos Ah, vão ser legal. imagens do próprio livro, eu vou recortar imagens do livro e fazer. Então, essa parte é tudo visualmente, é feito digital. Mas a maior parte do livro é todo manual, né? Então, tem alguns detalhes que vão vir depois com digitalmente, os cartões, essas coisas. Mas aqui tem uma imagem da Dona Sofia, ó. Ai, que lindo, gente. Olha que espetáculo! Nossa, André. Lembra que a casa dela fica no alto de uma montanha, né? Nossa, Então, eu amo. hoje eu estou conseguindo dar uma leitura mais poética, uma leitura mais fantasiosa Se dentro. tiver algum aluno meu vendo, já reparou no nariz, que eles sempre falam, né? Aquele nariz que começa na testa, só marca, né? Aí, por exemplo, durante o livro todo vão aparecer as flores que ela cultiva. Então, isso tudo é feito digitalmente. Então, eu estou fazendo, ó. Ai, que delícia. Então, esse é um dos meus livros que o resultado dele, realmente, das páginas desse livro, só vai estar concluída realmente quando eu fizer a intervenção digital, né? Então, é um livro que tem bastante intervenção digital. Gente, é tanta imagem, Silvia, que eu não sei onde está. Não, a gente espera, nós queremos ver. E é bacana ver assim, né? Umas imagens inéditas. Eu não pude mudar, né, algumas características da Dona Sofia, que ela é um personagem muito forte. E eu não poderia fazer isso. Tem gente que já tatuou a Dona Sofia. Você sabia E ela disso? é linda, Tem pessoa que né? Eu não tatuou sei já. porque... Então Já ela te falei mantém que as minha filha mesmas quer tatuar o características. Dax. Ela mantém as mesmas características físicas, mas o seu Ananias mudou muito. Ó, Ah, deixa eu ver. Ele envelheceu? envelheceu. Dona Sofia, então, ficou no formal, né, André? Gente, que coisa linda. Há uma coisa que como o tempo passa dentro do livro, né? Ele vai na casa dela, volta, vai, volta, vai. Então ela aparece com várias roupas. Ah, bacana. As roupas sempre no mesmo tom, e aí tem vários detalhes que vão aparecendo no livro e tal. Esse livro sai quando, André? Ano que vem já? Olha só, ele era para sair o ano que vem, mas a editora falou assim, como é um projeto, um desejo pessoal meu, Silvia, a editora Paulinas falou para mim, André, você faça no seu tempo, quando o livro estiver pronto, a gente esgota a edição que tiver vigente e a gente lança a próxima versão. Só que eu não contava com essa pandemia, né? Então eu estou acelerando o trabalho, está indo. Acredito que eu termino já, acho que daqui a uns 2 meses, eu acho que eu já devo ter finalizado. Aí você já Aí, pega outro projeto, né? A cabeça não aí, para, né? aí fica a critério da editora, como outro livro também, o livro Obrigado,
que vai sair pela Pulo do Gato, tá na editora. Eu não tenho impressa editorial nenhuma, Silvia. Os livros eles têm que sair quando eles estão prontos, quando tanto o editor quanto o autor estiver seguro, principalmente o editor estiver seguro, o livro sai. Para mim é tranquilo. Até porque hoje o meu trabalho é assim, Silvia, eu não marco o lançamento dos meus livros, né? Sabe, eu já passei muito por isso, de fazer livros com data editorial, né? Nós precisamos do livro para lançar na Bienal, nós precisamos do livro para lançar daqui a 3 meses. Hoje, graças a Deus, eu tenho a opção de fazer os meus livros e os livros ficam prontos. Depois que os livros ficam prontos, é que as editoras marcam os lançamentos ou as divulgações do livro. O mais importante é que o livro saia no tempo que ele tem que sair. De criação, né? O tempo que eu falo é o tempo de criação. E olha só, tô olhando aqui, que aí atrás de você tem uma biblioteca. E você lê o quê, André? Você lê de tudo? O que você gosta de ler? Eu leio de tudo, você se inspira em mas outras eu pessoas? gosto muito de contos, livros de contos. É o que eu gosto mais. A literatura, eu leio bastante literatura infantil, mas leio muito pouco. Eu acho que hoje em dia eu leio menos do que eu deveria. Eu deveria ler mais. Até postei ontem, não está aqui, está embaixo, que eu estava lendo ontem, é uma revista maravilhosa lançada pela eu vi sua Confia. questão. A revista se chama Baiacu. Nossa, tem um monte de ilustradores fantásticos, desde dos Imbres, a Bruna Babé, poeta. Tem uma coletânea de pessoas jovens, pessoas de renome, muito legais. Aconselho a ler, estou gostando muito. Tem intervenção de quadrinho, tem muita ilustração, tem uma mistura de tudo. Então é o que eu estou lendo agora no momento. No meio dessas leituras, eu vou encaixando literatura para a infância ou para a juventude, porque geralmente são leituras rápidas, né, Silvia? Uhum. Então eu vou intercalando nas minhas leituras. Mas o que eu gosto mesmo é de ler contos. Agora eu vou te confessar uma coisa, Silvia. Eu estou lendo essa coisa da revista agora e está sendo muito legal. Tem muitas imagens, tem quadrinhos. Mas a pandemia me deu um pânico na cabeça. Eu não estava conseguindo ler com bastante concentração ficção. Eu até estava lendo coisas teóricas. Eu estava lendo O Poder da Imagem, agora esqueci o nome do autor, um teórico que estava lá embaixo. E acho que agora a revista está voltando a me concentrar para isso. Eu estava muito pilhado em muita coisa. Então, eu deixei de estar acompanhando muitas notícias durante o dia. Eu só vejo notícias à noite. Não fico muito mais nas redes e tento levar minha vida profissional como assim, com a criação, tentando manter meus compromissos profissionais, meus horários profissionais aqui em casa, e dialogando com o que é preciso, né? Respondendo e-mail, respondendo mensagem, e vendo algumas coisas que eu posso contribuir da melhor forma com os outros nessa pandemia, né? Aí mais uma vez entra a arte, né, como ajuda, porque se a gente ficar vendo televisão, cara, a gente pira. Por gente, exemplo, quando eu crio o quarentenário, quando eu procuro dentro da minha arte jogo alguns poemas que eu tenho feito. André, faltam 15 segundos, 14 vai cair nossa conexão. Gente, olha, então, Silvia, beijo, eu tenho que me despedir para obrigada. todo mundo, porque toda vez que cai eu não me despeço de ninguém. Gente, muito obrigado. Vai cair.